Olá a todos, sejam muito bem-vindos vamos a mais uma aula do nosso curso de Sociologia das Organizações. Como temos tratado por aqui ao longo dessas aulas, desses nossos encontros, a capacidade de gerir ou de administrar empresas ou, enfim, outros tipos de organizações está diretamente relacionada com as aptidões e as habilidades que os gestores têm, que são voltadas à compreensão e ao trabalho com pessoas, né? As pessoas, como nós já bem mostramos, elas se inserem em grupos na sociedade para alcançar suas metas e seus objetivos. E, ao se inserirem nesses grupos, elas acabam desempenhando funções nesses espaços que são baseadas em mecanismos de pressão social que outras pessoas exercem sobre elas. Essa pressão social, por sua vez, está relacionada diretamente com os aspectos culturais e ideológicos dessas coletividades, no caso do nosso interesse, as organizações. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir como os gestores podem se aproveitar dessas formas de pressão que são direcionadas ao desempenho no trabalho, mas que não estão relacionadas diretamente aos mecanismos de pressão formal que nós já mostramos também em aulas anteriores, né? São aqueles mecanismos baseados no poder, na autoridade, nas trocas que estão ligados diretamente à autoridade dos gerentes, dos gestores, ou a sua capacidade de exercer poder em determinado espaço, relacionadas à departamentalização, à estrutura formal, enfim. Na aula de hoje nós estamos interessados em certas formas de pressão social que nós vamos definir e entender como pressão técnico-social. E é isso, vamos começar a nossa discussão. Bom, nós podemos começar explorando a noção de que, do ponto de vista dos mecanismos de pressão formal nas empresas, a produtividade de uma pessoa é obtida pela ação do chefe, que pressiona cada membro dessa coletividade de modo que ele possa trabalhar. Essa pressão ela vai ser exercida pelo controle dos resultados, assim como pela aplicação de sanções, de premiações por comportamentos que são julgados como aceitáveis ou não. Contudo, é importante destacar que esse tipo de pressão pela supervisão intensa das atividades, ele pode incorrer em uma série de problemas e conflitos nessas organizações e isso vem a levar ineficiência no trabalho. Como nós já mostramos aqui, o controle social por meio do poder e da coerção, ele demanda grandes esforços desse gestor para manter essas pessoas produtivas, uma vez que elas não têm autonomia para agir, elas não se sentem motivadas a desempenhar as suas funções, e isso muitas vezes leva à alienação, à sabotagem, enfim. É, por exemplo, aquele caso do chefe que pega no pé dos seus funcionários o tempo inteiro. Não deixa com que as pessoas sejam criativas, sejam autônomas. E isso independente do gênero, da atividade que aquela pessoa desempenha, do tipo de organização. Então, nós entendemos que o ideal é que o gestor ele reconheça que a coordenação do comportamento das pessoas nas organizações, ela também ocorre a partir das práticas de pressão técnico-social que os próprios membros dessas coletividades exercem entre si. Essas práticas podem ser tanto de níveis hierárquicos diferentes ou de setores diferentes. Enfim, o importante é que o gestor reconheça que existam essas práticas e que o controle social também é exercido a partir daí. Nós entendemos que outras pessoas em uma coletividade, elas possuem interesses e que esses interesses podem ser tanto convergentes quanto divergentes, mas que, de uma forma ou de outra, isso vai impactar na ação de todos nessas relações de trabalho. Ou seja, nós estamos partindo daqui que o trabalho de um indivíduo ele é influenciado pelas metas de outras pessoas envolvidas em um grupo ou em diferentes grupos. Então, nós voltamos à nossa discussão sobre metas individuais e coletivas e, a partir disso, nós podemos afirmar que há uma relação entre as metas das pessoas nas organizações e que isso também gera pressão técnico-social e essa pressão, por sua vez, a partir dessa relação entre metas, vem a produzir comportamentos
que vão desde a competição, a cooperação ou a coorientação, de modo que cada um desses comportamentos vai ser relevante e precisa ser explorado pelo gestor. Isso vai trazer implicações diretas para o negócio, embora essas características nós vamos tratar melhor delas em outras aulas. Aqui é só um ponto para demarcar a nossa discussão. Mas bom, de modo geral, ao se pensar na pressão técnico-social que os membros das organizações exercem entre si, é possível considerar as operações que ocorrem em uma empresa como uma rede. E essa rede ela é formada por linhas de pressões. É por meio dessas linhas que as pessoas se relacionam, de modo que alguns indivíduos esperam que outros desempenhem suas funções, mantendo aquele agrupamento coeso e eficiente. Além disso, nessas linhas de pressões, é possível que duas ou mais pessoas esperem que um outro indivíduo desempenhe certa função ou alcance algum resultado, de modo que essas duas pessoas, que podem ser de grupamentos, níveis hierárquicos ou mesmo de organizações diferentes, elas venham a formar uma coalizão, aumentando a pressão sobre esse indivíduo em questão. Essa coalizão, vale a pena destacar, ela pode ser direta ou indireta, bem como ela pode envolver um grande número de pessoas ou um pequeno número de pessoas. Enfim, vamos pensar no caso daquela empresa rural hipotética que nós temos utilizado ao longo do nosso curso. Considerando a disposição de departamentos e seções dessa empresa, é natural pensarmos que os membros do departamento de vendas eles exerçam uma pressão técnico-social nos membros do departamento de produção para que essas pessoas da produção consigam atender aos pedidos dos clientes e entreguem os produtos, que no caso seriam as leguminosas, com uma boa qualidade, já que essa empresa rural, essa fazenda, ela atua conforme um programa de certificação de qualidade nos seus produtos. Assim, o departamento de vendas ele forma uma coalizão junto com os clientes para que o trabalho do departamento de produção seja melhor utilizado. Além disso, é possível pensar que a pressão do departamento de vendas ela é decorrente de um programa de metas financeiras estabelecido pelo departamento de finanças dessa fazenda, e isso vem a formar uma linha de pressão que engloba aí diferentes atores, diferentes pessoas. Assim, diversas situações vão ocorrer no contexto dessa organização que nós estamos mostrando graficamente, né? As pessoas elas vão exercer pressões umas nas outras para desempenhar o trabalho, e essa pressão ela não está necessariamente relacionada com mecanismos formais estabelecidos pela gerência geral, né? Ou melhor, ela não se relaciona diretamente a partir desses mecanismos, né? Mas enfim, de qualquer maneira, você deve estar se perguntando qual seria o papel do administrador ao se considerar esse fenômeno, já que ele muitas vezes acontece de forma orgânica. Bem, como nós mostramos, com base na teoria e a partir do exemplo que nós demos aqui, por mais limitado que ele seja, uma vez que o gerente compreende que as pessoas exercem pressões umas nas outras, ele não deve achar que apenas a sua figura, apenas o seu cargo é quem motiva, é quem orienta o trabalho desses indivíduos numa organização, numa empresa. Ou melhor, ao se reconhecer as linhas de pressão e o modo como funcionam, o gerente ele não precisa se preocupar intensamente com a criação de mecanismos de pressão formal, uma vez que esse tipo de comportamento tende a promover conflitos entre as pessoas, como nós já mostramos aqui. E nessa direção, uma vez que o gestor reconhece que esses mecanismos de pressão técnico-social também são importantes para o desempenho das pessoas na organização, nós devemos ressaltar que para a gestão desses dispositivos, ou seja, para que eles se manifestem de uma forma esperada, é necessário levar em consideração certas condições e características das organizações, e é papel do gestor promover algumas dessas condições. Primeiramente, do ponto de vista das atividades produtivas nessa organização, nessa empresa, o gestor ele deve considerar que os membros de um certo departamento
precisam conhecer as funções e as habilidades necessárias para desempenhar aquelas atividades. Dessa forma, a pressão técnico-social ela é mais eficiente se ela for direcionada a pessoas que estão aptas a desenvolver o seu trabalho. Se a gente pensar no nosso exemplo, a pressão social exercida pelos membros do departamento de vendas sobre o departamento de produção, ela trará melhores resultados se os membros do departamento de produção forem aptos ou mais capacitados a responder a essas pressões, ou seja, a conseguirem atender à demanda dos clientes quanto à qualidade dos produtos. Da mesma forma, é importante que o gestor considere as normas da organização e as normas de procedimentos para que essa pressão técnico-social seja exercida. Por exemplo, nas organizações onde existe um preceito de que o chefe é a figura central e que todas as decisões só podem ser tomadas por ele, a pressão técnico-social ela tende a ter pouca efetividade, já que todas as operações, todas as práticas devem ser direcionadas ao chefe, que vai gerenciar esses grupos, principalmente por meio de mecanismos formais. Por sua vez, em organizações em que a tomada de decisão é mais flexível e a autonomia ela é entendida como uma norma estabelecida, a pressão técnico-social ela tende a ocorrer de maneira mais intensa, dispensando mecanismos formais, já que esse conflito e a recusa por atender certas tarefas tende a ser menor nesses espaços. Mas bom, esses são apenas alguns exemplos, né? O importante para passar para vocês na aula de hoje é que vocês possam conhecer as dimensões culturais da organização e entender que isso é fundamental para perceber quais seriam as condições em que as pressões técnico-social poderiam ser melhor desenvolvidas. Por fim, nós estamos discutindo os efeitos da pressão técnico-social ao nível dos grupos, das organizações. Mas é importante destacar que certos aspectos ao nível das pessoas, ou seja, individual, eles também são importantes e devem ser considerados para que esse tipo de pressão se desenvolva de forma eficiente. O principal desses aspectos é a mudança no comportamento das pessoas, tanto de subordinados quanto de gerentes ou líderes das organizações, com relação à importância da flexibilização das relações e da cooperação entre as pessoas no mesmo espaço para que essas metas sejam alcançadas. Essa mudança de comportamento e personalidade, ela vai direcionar as pessoas nessas organizações, tanto no caso dos gerentes, para que eles aceitem que os seus subordinados têm autonomia, quanto no lado dos funcionários, para que eles reconheçam que as pressões de outras pessoas, elas também devem ser reconhecidas e não apenas aquelas exercidas pelos chefes. Finalmente, quando nos referimos a organizações empresariais, é fundamental que aquela noção clássica da organização burocrática, ou seja, aquela noção de uma empresa baseada nos mecanismos de pressão formal, a maioria deles pelo poder, é importante que essa noção seja repensada. E isso não é apenas uma tendência de grandes empresas. Aliás, nas pequenas empresas, os mecanismos de pressão técnico-social, eles são ainda mais efetivos. E, enfim, já chegando ao encerramento da nossa aula, como um direcionamento final da nossa discussão de hoje, nós podemos afirmar que a flexibilização e a gestão, de certa forma, mais participativa e autônoma, baseada em pressões técnico-sociais, ela é uma importante orientação para a administração dos negócios e das organizações da atualidade. E dessa forma, pegando esse gancho, nós vamos discutir um pouco mais desse tipo de organização baseada na cooperação no nosso próximo encontro. Era isso, muito obrigado a todos e até a próxima.